Oi. Salve, salve, meus queridos. Boa noite para vocês. Boa noite para quem está assistindo essa aula ao vivo. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo gravada, né? Gente, a gente começa o mês hoje, como já informado lá em janeiro, toda primeira reunião do mês vai ser aberto para todos os grupos, tá? Para o grupo pro gratuito, pro criminal e pro nosso, né? Porque daí o pessoal que está do lado de fora consegue ver o que a gente tem no nosso grupo pago, né? E consegue visualizar se aquilo ali encaixa ou não encaixa para a advocacia deles. Como a gente vem seguindo essa ordem do processo, a reunião passada a gente falou sobre o procedimento ordinário, a gente trouxe a linha do tempo, como funciona a linha do tempo, e a gente vai agora seguir esse caminho do procedimento ordinário. Falar sobre resposta escrita à acusação, defesa prévia, defesa preliminar, e depois entrar na instrução e julgamento, tá bom? Eu vou dizer para vocês, na minha cabeça, resposta escrita à acusação era um dos momentos mais tranquilos do processo. E eu pensei comigo, vai ser muito tranquilo fazer a reunião de resposta à acusação, vou dividir em 2 reuniões e tá ótimo, né? Gente, eu comecei a preparar o mapa mental, que eu faço, normalmente eu tento fazer para todas as reuniões, e parecia que não tinha fim esse mapa mental. Parecia que ele não tinha fim. E eu pensei assim, meu Deus do céu, como que enquanto eu estou fazendo a petição, eu tenho tanta certeza do que colocar na petição e agora isso daqui parece que não tem fim. Então, resposta escrita à acusação pode parecer algo extremamente simples, mas não é. Até antes da reunião eu troquei uma ideia com o Galo, mostrei para ele como que estava tudo preparado, para ter certeza que não estava escapando nada. A reunião vai ser 80% eu, 20% o Galo, né, Galo? Para a gente tentar trazer o máximo de informação, o máximo de conteúdo e o máximo de certeza para vocês na hora que vocês estiverem atuando, né? Então vamos começar aqui a brincadeira com o mapa mental, tá? Qual que é o início disso aqui? Eu vou tentar trazer primeiro a estrutura, vou dar uma pincelada nas preliminares e nas teses, tá? E na reunião que vem eu chego explicando preliminar por preliminar e tese por tese. Beleza? Fechou? Se for falar de forma muito incisiva em cada preliminar ou em cada tese, a gente acaba perdendo muito tempo e vai colaborar com ninguém. Então, eu vou trazer primeiro a estrutura, vocês conseguem visualizar bem como funciona, e daí, na sequência, a gente... Calma aí, quem que entrou na reunião aí? Acho que todo mundo conseguiu entrar. E daí, na sequência, a gente entra daí na parte de teses e preliminares. Fechou? Então, a resposta escrita à acusação, diferente da defesa prévia e da defesa preliminar, tá? A resposta escrita à acusação, ela vem posterior ao recebimento da denúncia, tá? Então, isso aqui parece muito simples. Finalizou o inquérito. Cara, tem presença ilustre hoje aqui na reunião? Ô, doutor Elson, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, meus amigos. Tranquilo, meu Hoje querido? eu consegui participar da reunião aqui, vim aprender com vocês também. Aprender. Eu vou trazer você no metade do mês aí para você falar de júri com a rapaziada. Fechou? Beleza. Fechou. Voltando aqui para a resposta à acusação, rapaziada. Qual que é a grande diferença da defesa preliminar, da defesa prévia e da resposta à acusação? A fase de recebimento da denúncia, tá? Finalizou o inquérito, relatório da autoridade policial, encaminhado para o Ministério Público, como a gente viu na reunião passada. Do encaminhamento para o Ministério Público, oferecimento de denúncia, tá? Aí entra a grande diferença. Antes do recebimento da denúncia, defesa preliminar, defesa prévia. Após o recebimento da denúncia, a resposta escrita à acusação, tá? Questão básica, né? A fundamentação dela tem um detalhe. Eu deixei de fora aqui um ponto, tá? A resposta escrita à acusação tem 2. A do 396 e 396A, beleza? Que é do rito ordinário. E tem mais uma resposta escrita à acusação, que é do 406, né? Que daí eu não me sinto à vontade de falar do 406, eu vou deixar do 406 para o Elson durante
durante, que é rito do júri, daí, né? Que daí é outra situação, mas basicamente a estrutura e a forma é a mesma, não muda nada. Muda um pouco da tese que se aborda nela. Num caso de rito do júri, você vai ter um trabalho mais detalhado no fato, o que muitas vezes é um tiro no pé, você tratar o fato na resposta da acusação, porque você acaba engessando a sua instrução e acaba engessando as suas alegações finais. Então, eu vou trazer isso no final para vocês. Mas são as fundamentações legais da resposta escrita à acusação, é o 396, 396A e a resposta escrita à acusação do rito do júri, beleza? Quanto à estrutura, algo que é muito simples, assim, e pode parecer até bobo, mas eu estava trocando uma ideia com o Galo antes da reunião, e a gente entrou exatamente nesse mérito. A questão do endereçamento, tá? Não é que seja errado ou que seja certo. Eu sou da old school, então eu uso o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, porque eu sou lá de Curitiba, Curitiba tem esse nome gigante no endereçamento. Tem muito advogado que simplesmente coloca ao juízo, né? Ao juízo da comarca tal, ao juízo da vara criminal da comarca tal. Não tem um jeito que é certo ou errado do endereçamento, tá? O que eu busco fazer? Trazer para dentro do meu escritório o meu padrão e manter aquele meu padrão em todas as petições que eu faço. Então, assim, como a gente estava trocando ideia, o Galo até suscitou isso, que ao juízo pode parecer mais certo, por quê? Às vezes eu coloco lá, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, e no final tá uma juíza substituta. Acaba ficando estranho, mas ninguém vai encher o saco por causa disso. É um detalhe que se passa. Na sequência, o número dos autos, beleza? Errei a tela. Número dos autos, qualificação. Qualificação tem ponto importante, tá? Você pode simplesmente colocar lá o nome do réu, já qualificado nos autos em epígrafe, já qualificado, trazer que a qualificação já foi feita, mas é o momento de você fazer a atualização dos dados dele. Às vezes tem elementos no processo que constam de forma errada. Não digo CPF, não digo RG, mas às vezes o endereço de citação do réu. É um bom momento de você atualizar esses dados do réu, tá? Então, assim, a qualificação dele, se você vê que os dados que constam no processo estão errados, utilize esse momento para você não precisar ficar fazendo isso em petição avulsa no curso do processo, tá? Para você poupar fadiga, né? Poupar o teu trabalho. Na sequência, capacidade postulatória, né? Procuração em anexo, e assim segue. E para finalizar, o fundamento legal, que daí são os 3 pontos, né? O 396, 396A e o 406, tá? E, por fim, apresentar resposta à acusação. Agora a gente começa a entrar na parte que tem que tomar cuidado, que o pessoal às vezes deixa escapar alguma coisa que pode te trazer problema lá na frente, na sua instrução, e pode trazer problema nas suas alegações finais, tá? Os fatos, beleza? Eu já topei com muita... Inclusive, vocês já viram em audiência, pós-audiência que eu transmiti para vocês, eu reclamando de resposta à acusação que o advogado apresentou, tá? Vocês já viram eu fazer isso, finalizar a audiência e eu reclamar. Por quê? Porque o advogado não se atentou a alguns detalhes. Primeiro ponto, tá? O advogado, na hora de fazer os fatos, ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V da denúncia, tá? Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V da denúncia traz o quê? Que o réu cometeu o crime, que o réu concorreu para a conduta. O Ministério Público tenta trazer a certeza que existiu o cometimento do crime. E daí o advogado me faz um Ctrl+C, Ctrl+V e me coloca o fato igual o Ministério Público colocou na denúncia e fica constando que a defesa disse que o réu cometeu o crime. Gente, assim, ó, a defesa, nos fatos da resposta escrita à acusação, o que ela traz? Que supostamente cometeu, que a suposta prática, o crime que lhe é imputado, a defesa a defesa nunca vai dizer que o cliente fez o crime mesmo. Ela vai dizer que é tudo base de uma suposição.
E daí o advogado não se atenta a isso e faz um Ctrl-C, Ctrl-V da denúncia e ele dá um tiro no pé. Porque daí depois, lá na frente, o Ministério Público, não que as provas produzidas no curso do processo vão ser todas, vão cair por terra por causa de um detalhe desse. Mas fica feio para o advogado, porque o Ministério Público depois vai sapatear em cima de você, conforme dito pela defesa, na resposta à acusação de sequência tal. O Ministério Público pode sapatear em cima de você. E você não vai querer ficar dando brecha para o Ministério Público pisar em cima de você lá nas alegações finais, né? Então, assim, não é que é algo que vai te trazer um prejuízo absurdo, mas é um cuidado que deve ter para sua resposta escrita à acusação, sua defesa prévia. Pode falar, Manuel. Eu acho que o Elson já deve ter passado mais isso do que a gente, no rito do júri, o Galo também, que tem promotor que escancara isso em um plenário, que o próprio advogado foi, com perdão da palavra, burro, ingênuo, ou ingênuo, pronto, é a melhor palavra, que diz o próprio cliente aqui, o próprio advogado diz na primeira defesa que o réu cometeu o crime. Já aconteceu isso aqui de eu ver aqui em alguns júris, quando eu era estagiário, disso acontecer. Não sei se com o Elson ou com o Galo aconteceu. Se vai copiar, deixa claro que você está copiando. Isso mesmo, Galo. Agora, questão de enfrentamento de fato, tá? Mais para o final da reunião, eu vou trazer isso ali nas teses, tá? Mas tenha muito cuidado com a forma que você enfrenta os fatos nas alegações finais. Até a gente volta para a aula do depoimento do inquérito, tá? A gente volta para aquela reunião do inquérito, que a gente fala o seguinte, que delegacia não é confessionário para o cara chegar lá e começar a se confessar para o delegado. Por quê? Porque ele engessa a tua defesa no curso da ação penal, né? Aqui, não na mesma proporção que o depoimento do réu em fase de inquérito, mas numa proporção muito... com certa relevância, com importância, tem que tomar cuidado também com o que você, advogado, fala dentro dos fatos da sua resposta escrita à acusação. A exemplo, né? Você levanta uma tese, trazer aqui uma situação de júri que fica mais fácil de visualizar. Você levanta uma tese de legítima defesa e no curso dos interrogatórios ninguém reconhece o teu cliente. A exemplo, não tem um reconhecimento do teu cliente. E você, advogado, quis confrontar o fato com uma legítima defesa, como o seu cliente já assumindo que participou do fato. Por que você levanta uma tese dessa, sendo que não é hora? Se você não sabe que se o fato vai se manter assim até o final nas alegações finais. Entendeu? Então, assim, matéria de fato, para ser tratado em resposta escrita à acusação, tem que ser algo muito certeiro, algo que não tenha dúvida e que você tenha a certeza que o que no direito não existe, né? Não preciso eu chegar e falar isso, né? Mas tem que ser aquela prova absurda para você tratar o fato na resposta escrita à acusação. Tirando isso, resposta escrita à acusação não é momento de se tratar, de se confrontar o fato, beleza? Por quê? Como eu coloquei aqui no mapa mental, a incongruência dos fatos tratados na resposta escrita à acusação vão ser um tiro no pé lá nas suas alegações finais. Tá bom? Beleza? Até aqui, tô indo no ritmo bom? Tá tranquilo até aqui? Seguindo, agora acho que é a pior parte. Gente, agora eu vou ter que abrir meu coração aqui com vocês, vou ter que confessar. Eu comecei a fazer essa parte do direito e chegou uma hora da parte do direito que eu já tinha dúvida se não estava faltando alguma coisa, tá? Então, eu tive que colar um pouco para fazer a parte do direito. Mas, seguindo, tá completinha, vai dar para ajudar vocês legal. Quando você entra no direito, eu acho que todo mundo aqui segue um modelinho de petição que divide certinho, né? Vem dividindo os fatos, vem dividindo, delimitando certinho o direito, preliminares, mérito, vem tudo redondinho, né? Ninguém aqui inventa de fazer aquelas petições que sem pé nem cabeça, que começa no fato, já emenda no direito e já só separa lá embaixo nos pedidos. Aquelas né? petições modelos do Brasil.
ninguém faz isso aqui, né? Se faz... Não, ninguém aqui é civilista? Beleza, perfeito. Ninguém é civilista para fazer esse absurdo. Isso aí. Então, assim, ó, acreditando que todo mundo aqui segue um padrão lógico de peticionamento, né? Os fatos, direito, preliminares, mérito e pedidos, né? A gente segue a forma que todo mundo provavelmente trabalha, tá? Preliminares, tá? Eu levantei aqui algumas preliminares que são as mais corriqueiras, tá? O que a gente mais utiliza. Eu vou explicar uma por uma na reunião que vem. A reunião que vem vai ser só para essas preliminares e para o mérito, mas aqui já é importante a gente ir dando uma pincelada. E eu vou perguntando para vocês, tá? Preliminar de incompetência do juízo, tá? Em caso só de incompetência absoluta. Por que só incompetência absoluta? Por que não na relativa? Alguém? Relativa ele pode arrumar. Absoluta não. Não. É como se ela prorrogasse, na verdade, a palavra mais correta, sabe? Sim. Se você não alegar uma nulidade até que não seja absoluto ou a própria questão da incompetência, pode correr o risco dela ser prorrogada e mantida mesmo que no lugar incompetente. Apesar E de não que... gera nulidade, né, Galo? Exato. Se você aceitou sim, apesar de que é muito discutível, aí vai para aquele cara que o Renato gosta, o Auri Lopes Júnior, se existem nulidades relativas no processo penal. Eu não disse que eu gosto da Ori. Quem tá dizendo que eu gosto da Ori é você. Eu gosto daquele que tem o nome estranho. O Badaró. Incompetência relativa, gente, tem peça processual própria, tá? Exceção de competência. Então, assim, por isso que a incompetência relativa não é tratada na resposta escrita à acusação. Só se ela for absoluta. Beleza? Agora, assim, essa é a preliminar que é 90% das respostas escritas à acusação tratam sobre ela, tá? Que é a inépcia da denúncia, beleza? Tá lá no 395. Opa, tem gente entrando na sala. Ju. Tá lá no 395, inciso 1º, tá? E daí eu trouxe alguns exemplos. O Galo até citou um ali que eu vou deixar para o Galo falar quando terminar esses daqui, beleza? O que é a inépcia da denúncia? Exemplo aqui, ó. O roubo, o Ministério Público falou sobre o roubo, mas não disse o que foi roubado. Ou o Ministério Público falou sobre o roubo, não disse qual foi a grave ameaça na denúncia. Tráfico, não foi localizado droga. Exemplo cabal de situação de tráfico, de inépcia, porque um tráfico onde não tem a materialidade que é a droga. Crime societário. Crime societário, ele tem que ser delimitado a atitude de cada um dos envolvidos. Tem que ser extremamente delimitado, não pode ser genérica. Tipo, colocar lá um rol de 5 pessoas com uma conduta delitiva. Não. O crime societário tem que ser extremamente delimitado. Então, assim, essas situações, dentre outras inúmeras, tá? Eu trouxe aqui algumas. Essas situações de inépcia são todas tratadas em preliminar. Galo, qual foi a outra que você falou pra gente? Cara, eu tô tentando lembrar, velho, a conversa que a gente teve. Roubo, tráfico, falou localizar droga, crime societário. Não, mas eu tinha falado uma coisa que estava relacionada à ilegitimidade, né? E eventualmente, pessoal, a denúncia, até por isso que eu peguei o livro, os fatos na tua petição da resposta à acusação pode até ser eventualmente incorreto, mas os fatos da denúncia eles são mantidos até o final do processo. Se a denúncia está escrita ali, o autor tal, cometeu o crime contra a vítima errada, você vê que não é a vítima, sendo o caso ali de erro grave dessa forma, ainda que todo o inquérito policial se relacione à vítima, você pode também alegar uma situação de inépcia, tá? Seria muito também causa de ausência de justa causa também, mas daria para você falar também dentro dessa parte. A ausência de justa causa, a gente entra naquela situação de falta de prova também, né? Isso. Tese de rejeição de denúncia. Calma aí que tem um casinho aqui de rejeição de denúncia. Vou trazer aqui para vocês. Compartilhar essa guia.
Gente, é o seguinte, ó. Não é algo absurdo, tá? Conseguir uma rejeição de denúncia. Não é corriqueiro, tá? A gente não encontra isso, a gente não vai ver isso toda semana acontecendo. Pelo menos eu vejo isso acontecer uma vez a cada 3, 4 meses, tá? Então não é algo que você vai. Não pense assim, meu Deus do céu, não consegui a rejeição de nenhuma denúncia até hoje. Não é nada absurdo, tá? Porque eu, via de regra, devo conseguir umas 2 por ano, né? O Galo, que é um pouco mais técnico que eu, tipo, umas 10 vezes, deve conseguir uma por semana, Galo? Cara, uma vez por ano acontece. Uma vez por ano, umas 2 por ano, quando o ano foi muito bom, né? Mas Mas, acontece, não é incomum, não. por incrível que pareça, gente, apareceu uma aqui, exatamente quando? Gente, o que aconteceu aqui, ó? Situação de rejeição de denúncia. Ausência de justa causa, tá? O sujeito tinha furtado ferro, sucata, num... Como chama? Num ferro velho, tá? Tinha furtado sucata num ferro velho. Como na situação... Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu acho que agora ficou melhor, né? Como na situação... tanto o proprietário do ferro velho não sabia precificar o que tinha sido furtado, como a res furtiva tinha um valor irrisório, tá? Então, assim, tinha, de certa forma, a mínima ofensividade da conduta, não tinha periculosidade envolvida, não tinha nenhuma situação que comportasse a aplicação do direito penal, né? E, sim, difícil de se ver. Eu tive um cliente que furtou uma paçoquinha e respondeu o processo inteiro, né? Mas nessa situação aqui, visto primariedade, toda situação favorável, a denúncia foi rejeitada logo de cara, tá? Um detalhe importantíssimo: o momento de rejeição da denúncia, beleza? Por que é importante o momento de rejeição da denúncia? Porque foi oferecida a denúncia, o juiz recebeu essa denúncia, foi apresentada a resposta escrita acusação, e posterior à apresentação da resposta escrita acusação, o juiz... fugiu a palavra agora, Galo. Me ajuda. Acho que é caso de rejeição. Não. Quando ele reanalisa, fugiu a palavra. Reconsiderou. Reconsiderou a decisão no recebimento da denúncia. Então, assim, não é porque a denúncia foi recebida no primeiro momento que não pode ser reconsiderado depois, tá? Primeiro ponto importante que aconteceu aqui. Mesmo com a denúncia recebida, resposta escrita à acusação apresentada, o juiz voltou atrás, reconsiderou a decisão e absolveu sumariamente, né, com a rejeição da denúncia ali. Seguindo, voltando para isso aqui, compartilhar isso aqui. Nulidade de citação. Para o pessoal que é do Paraná ou que lida com processo eletrônico, isso aqui é um pouco indiferente, tá? Questão de nulidade de citação. Por quê? Isso aqui só vai alterar prazo. Não vai trazer nada absurdo para dentro do teu processo, só vai alterar prazo. Mas para o pessoal que é de comarca do interior, que ainda lida com processo físico, que ainda tem processo físico, o Estado não foi digitalizado 100%, essa situação de nulidade de citação, ela tem uma influência muito grande no seu rol de testemunhas. Por quê? A resposta escrita acusação é uma manifestação obrigatória no processo, beleza? A resposta escrita acusação, ela vai ter que ser apresentada de qualquer jeito, independente do que ocorra. A produção de provas vai ser aceita. Se não for aceito nela, pode ser aceita numa simples petição no curso do processo, beleza? Então, assim, até aí a resposta escrita acusação é tranquilo. O prazo dela não vai influenciar. O problema é a rolar testemunha. É o elo preclusivo da resposta escrita acusação. Se você apresenta ela fora do prazo, o teu rol de testemunhas não é aceito.
né? O que acontece? Uma nulidade na citação num processo que seja físico pode ser o divisor de águas entre aceitar o seu rol de testemunhas ou não aceitar, beleza? Por isso que eu trouxe isso como preliminar. A maior parte do pessoal aqui, eu acho que deve ter um ou outro que tope ainda com processo físico, tá? Não é a maioria, é a minoria que topa ainda com processos físicos, mas se caso vocês se deparem com uma situação dessa, vocês já ficam sabendo da importância da nulidade em virtude do rol de testemunhas, na apresentação do rol de testemunhas. Beleza? Situação de nulidade no inquérito, tá? Nulidade no inquérito não é algo também que vai trazer uma diferença brutal para dentro da tua ação penal, beleza? Pode ser que traga alguma referência a uma revogação de preventiva, a uma liberdade provisória, a uma situação nesse ponto, né? No quesito liberdade do teu cliente, né? Mas dentro da ação penal são vícios sanáveis. Então eu trouxe para vocês como uma preliminar, mas via de regra não é algo que vai trazer grande importância para dentro da tua ação penal, beleza? Mas é um momento específico para você tratar. Às vezes o cliente foi ouvido dentro do inquérito, sem o advogado, tem indícios de uma coação pela autoridade policial, você quer a anulação de um depoimento dele na fase de inquérito. Esse é um momento processual para você tratar essa nulidade. Pode falar, Galo. Até o melhor momento para você tratar sob pena, mais uma vez, de discutível a situação de preclusão no processo penal, mas sobre pena de precluir, de vocês, eles entenderem que você aceitou aquela irregularidade. Então, sempre que vocês verem a nulidade, o pessoal chama de nulidade de algibeira, né? Você fica aguardando ela para alegar depois. Tentem não fazer isso, pessoal. Vão alegando quanto antes vem, já se manifesta a respeito disso. E voltando para vocês, a resposta escrita acusação, ela, sim, o processo penal na totalidade, ele não tem uma receita de bolo, tá? Não tem assim, seguir essa receitinha que é isso e fechou. Exemplo, direito massificado. Você pega aí um bancário, as iniciais são todas iguais. Civil, trabalhista, as iniciais são quase todas iguais. Contestação é quase tudo igual, porque as iniciais já são tudo a mesma coisa, então contestação é basicamente a mesma coisa também. Então, assim, o penal, o criminal, não é isso, tá? O criminal não tem isso. Então, assim, eu trago para vocês a ideia do fato, a ideia da tese, o motivo dessa tese está ali. Por quê? Porque vocês conseguem pensar no caso prático que cai na mão de vocês, como aplicar aquilo, tá? Eu trouxe para vocês agora uma ideia da tese de nulidade do inquérito. Por que a nulidade do inquérito? Não é algo importante para se tratar na resposta escrita acusação, mas tem um momento processual que é importante. Uma tese que você precisa extrair um depoimento que foi dado em sede policial porque o teu cliente falou muita merda na sede policial. Então, o que você tem que fazer? Criar essa nulidade para conseguir extrair esse depoimento que foi dado em sede policial, para daí sim você conseguir construir a combatividade do fato, né? Você confrontar o fato na instrução e julgamento e nas alegações finais, tá? Então, assim, eu tento trazer para vocês a situação prática, como ela vai rolar, para vocês verem o caso que vocês têm na mão, para vocês poderem aplicar, tá bom? Seguindo, outro momento oportuno de suscitar suspensão condicional. Exemplo, furto simples, né? Por mais que seja situação de juizado, de recrim, né, do artigo 89, tem crimes que cabem na suspensão condicional. Exemplo, furto simples. Então, assim, é o momento de você trazer isso. Agora, gente, eu tô cansado de mandar jurisprudência sobre a NPP, estelionato também. Sobre a NPP. Então, assim, se vocês não leem as júris que eu mando no grupo sobre a NPP, vocês estão perdendo muito. Porque a resposta escrita acusação é momento oportuno de falar sobre a NPP.
tem decisão que eu mandei no grupo, que o STJ reconheceu a nulidade da ação penal, porque o Ministério Público não ofereceu a NPP para o réu, tá? Então, assim, aproveita esse momento para você exaurir a tua matéria. A NPP é algo que você vai poder levar até Brasília, você vai poder levar até o STJ, sem medo de ser feliz. E já tem decisão do STJ, eu não lembro agora se era da quinta ou da sexta turma, alguém lembra? Qual turma que era, Galo? A respeito do Sobre a nulidade da ação penal em virtude do MP não ter Laurita Vaz. oferecido o NPP. Foi Laurita da Laurita, Vaz, né? É Então, assim, ó, monocrática. Então, assim, ó, já tem decisão da Laurita no STJ trazendo isso, aproveita a oportunidade, exaure a matéria para você poder levar lá para cima, entendeu? Então, teu cliente, cabe a NPP, cabe a aplicação, vai fazer a resposta escrita à acusação, a MP não ofereceu, utiliza esse momento processual para você alegar que não foi feito, tá? Vocês veem que tudo que eu estou trazendo aqui, ó, a grande parte a totalidade aqui é direito, tá? Eu não estou trazendo fato, beleza? Por quê? Resposta escrita à acusação não é momento de tratar fato. É melhor que você apresente uma resposta escrita à acusação genérica com uma lauda, tá? Do que você inventar moda de falar demais e daí o fato de falar demais não é falar demais do direito. O Ministério Público, quando vê o relatório da autoridade policial, ele já sabe o que você vai tratar na matéria de direito, tá? Ele já sabe. Então, você falar direito demais na resposta escrita à acusação não é o problema. Você falar direito demais, isso daí não é o problema. Esse papo que a gente escuta muito falar, não fala na resposta escrita à acusação porque você não vai adiantar a tese para o Ministério Público. A parte de direito, o Ministério Público sabe. Meu, o promotor que está lá já está quantos anos lá na promotoria? Já foi quantos anos atuando como advogado, né? O cara sabe a matéria de direito, o que você vai suscitar na matéria de direito. O que ele não sabe é matéria de fato. Então, assim, o que não se adianta em resposta escrita à acusação é fato. Direito não tem problema nenhum. Direito não faz diferença nenhuma, tá bom? Seguindo. As faltas de pressupostos processuais, tá? Lá do 395, beleza? Calma aí, quem ergueu a mão? Que eu não tô vendo. Pode falar, Paulinho. É que eu tô no escuro aqui, mas eu tô vendo vocês bem. Tô vendo. Ô, Renato, acerca de questão de direito, você vai, por exemplo, arguir a questão de direito e não de fato. Fato, você reserva ele para memoriais e futuramente para apelação. Vamos lá. Para instrução para instrução e alegações finais. Apelação tem que ser o que já foi exaurido na ação penal. Legal, vamos supor, eu posso já de imediato tentar arguir uma ilegalidade na prisão em flagrante preparado, por exemplo, que é matéria de direito, mas não do fato. Não falar nada do fato, seria esse o exemplo? Como é que é? Então, se você não tiver uma alteração da forma que o fato vem pelo inquérito e pela denúncia, né? A exemplo, você tem um elemento novo no fato. Você tem um elemento novo. Eu tive um caso aqui, ó, que o cliente foi absolvido. A gente tinha a informação que a polícia que tinha feito a ligação encomendando a droga, a gente tinha essa informação. Não era um flagrante preparado, né? Só que a resposta escrita à acusação não era o momento processual oportuno de eu falar disso, porque eu não ia ter como provar isso na resposta escrita à acusação. Eu ia ter que esperar a instrução, né? Os ofícios que eu pedi, as expedições de ofícios para as empresas de telefonia, que eu queria a triangulação, queria a ERB do telefone, né? E para eu poder retratar isso nas alegações finais. Se eu falo isso antes, né? E acontece alguma coisa no curso do processo que muda completamente o que eu tinha em mente, um depoimento, às vezes, que muda completamente o que eu tinha em mente. Exemplo,
o corréu dizendo que foi ele, afirmando que foi ele que fez a encomenda da droga no meio da audiência. Todo aquele fato que eu tinha tratado foi por terra. Então eu precisava o quê? Fazer uma produção daquele, trabalhar aquele fato para terem alegações finais. Então, assim, se você não vai ter uma alteração, voltando para o que você disse, se você não vai ter uma alteração do que veio no inquérito, do que veio na denúncia, você não vai ter uma alteração substancial disso, você não está trabalhando com fato, você não está combatendo o fato. Se você vai alterar o que foi o que trouxe o inquérito e o que trouxe a denúncia, se resguarda para a instrução e depois você tratar nas alegações finais. Respondido? Respondido, tranquilaço. Fechou. Daí, situação de falta de pressuposto processual, que está lá no 395, tá? Que daí a gente já tratou aqui, né? Questão de inépcia da denúncia. Quais que eram os pressupostos? Exercício da ação, falta de justa causa, inépcia da denúncia. Isso, Galo? Eu acho que é. Não faltou Até, nada, não, né? até tinha mencionado aquele conceito do Alexandre a respeito daquilo que pode ver dentro da justa causa, mas você queria deixar para a próxima aula. Não. Quando a gente chegar ali na justa causa, você pode falar. Chegamos, pode falar. Tá. Tava conversando com o Rê no bate-papo antes da aula e eu tenho o costume de pegar as decisões judiciais, principalmente as decisões dos tribunais superiores, e usar os conceitos que eles aplicam ali, porque na prática, no nosso dia a dia, pode ter uma doutrina, pode ser maravilhosa a doutrina, mas o que vai valer muito mais é o entendimento da jurisprudência dominante. E o Alexandre de Moraes, ele fala basicamente, isso aqui é uma decisão de recebimento de uma denúncia pelo STF ou não, sobre aquilo que você poderia avaliar na justa causa para recebimento da ação penal. Então ele fala basicamente que você pode olhar dentro da justa causa 3 componentes que se tornam essenciais na análise. Se a tipicidade está correta, ou seja, se existe uma adequação típica para aquele fato narrado pelo Ministério Público, o Ministério Público te dá um fato, ele indica um tipo penal lá no final, né? Artigo 155, artigo 157, 171. Não necessariamente o juiz precisa se utilizar daquele artigo, mas precisa saber se aquele fato dele gera alguma coisa. Se o Ministério Público fala que você andou na rua e depois coloca lá que você praticou um furto, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Uma coisa não gera uma conclusão de que houve um furto. Ele fala que você pode ver se a conduta pode ser punível, ou seja, se não estão presentes aquelas situações distintivas da punibilidade, e aqui, via de regra, o que você avalia na justa causa? Prescrição, decadência, essas situações dessa natureza, não as excludentes de ilicitude. Excludente de ilicitude muito relacionada à absolvição sumária, que o Renato vai, não sei se vai chegar até lá, Rê, mas... Vou chegar, mas... E o último ponto que ele fala, e aí que fica interessante, porque envolve prova, mas não envolve prova. É esquisito, né? Mas ele diz que você tem que avaliar a viabilidade, se existem fundados indícios de autoria, e isso então seria componente da justa causa. Se vocês baterem o olho no processo e de maneira muito, mas muito sumária mesmo, se vocês leram o inquérito e falam não tem o porquê ser essa pessoa, aí vocês poderiam alegar isso dentro do elemento justa causa, tá bom? Ou seja, ele disse que você tem que avaliar se existe a viabilidade da ação penal, se existem fundados indícios de autoria com relação à pessoa que está sendo imputada ali naquele momento. Acho que era isso, só falar da justa causa. Esses 3 componentes. Mas todos eles são muito... Essa questão é muito sumário. Como o processo está no começo, você não vai fazer uma análise exaustiva. Se der para perceber de cara, tipo o Messias, você olha para o Messias, você vê que ele é carioca, pronto, acabou. Mesma coisa. Se olhou ali, já viu que não entendeu muito bem, tá meio dúbio, tá... Se tiver dúbio, continua. Se está muito claro que não é, aí vocês poderiam alegar. Até seria, entrando um pouco do que o Paulo falou, te adiantaria um pouco o mérito, sabe? Mas se for necessário e exigível ali, né? Porque é uma preliminar, mas está muito atrelada com prova, com tudo, então fica meio próximo do que seria mérito. Gente, situação de falta de prova, tá? Primeiro ponto, importantíssimo. Não existe absolvição sumária por falta de prova. Então, falta de prova, você não pede absolvição sumária, beleza?
não topei com nenhum processo que veio de outro colega fazendo isso, tá? Mas deixar claro que os dois pontos principais. O 397 não fala sobre falta de prova, no caso de absolvição sumária, beleza? Falta de prova é tratada lá na sentença, no 386, tá? Só no final do processo. Então, não cabe repito, não cabe a porra de absolvição sumária no começo do processo por falta de prova. Por quê? Porque as provas vão ser construídas no curso da instrução, beleza? Então, assim, ponto importantíssimo. Fechou? Entrando outra coisa. Se caso tenha, assim, seja cabal, ausência de provas naquele processo, você sai da falta de provas e você entra na ausência de justa causa, tá? Então, muitas vezes, essa ausência da falta de provas, na hora que você vai ter que tratar, você não vai tratar ela como falta de provas, você vai tratar como falta de justa causa, beleza? Entrando agora no mérito da ação, tá? O mérito está lá no 397, beleza? E são causas de excludente de licitude, excludente de culpabilidade, não é a situação aqui que a gente vai tratar, mas só para dar aquela pincelada do que tratar no mérito, tá? Eu acho muito perigoso você tratar essas causas de mérito na ação penal, até porque você acaba se engessando, como eu trouxe lá no começo o exemplo de um caso de júri, onde você alega uma legítima defesa, mas ninguém reconhece o réu, né? Você acabou dando tiro no pé. Você trouxe uma legítima defesa, mas ninguém reconheceu o réu, e imagina o transtorno que você traz para dentro do processo, porque você quis bater numa excludente de licitude, num mérito desnecessário. Se você Né? alegou legítima defesa, é porque ele estava lá, né? Essa que é a questão. Fica incongruente o que você está fazendo. Isso. Então, por isso que eu digo, tenha muito cuidado quando você trata do qualquer ponto que correlacione ao fato, tá? Não as situações preliminares de direito, que nem a gente trouxe, mas qualquer correlação com o fato não deve ser tratada na resposta escrita à acusação. Até por Beleza? isso que o 397 ele sempre fala, se vocês prestarem atenção nos incisos, a existência manifesta, tipo, absurdo, tá esdrúxulo ali a situação que de fato Manifesta. Manifesta, ele sempre coloca manifesta, então presta atenção nisso. Manifesta, tem que ser algo muito contundente, algo muito forte. Tem um vídeo que filmou que, no caso meu não tem um vídeo, né, mas que filmou que o réu deu um tiro na vítima enquanto a vítima estava apontando a arma para a irmã dele. Tipo, tudo isso está filmado e está dentro do inquérito, está no processo, a situação manifesta, entendeu? São causas, assim, exemplos de doutrina, praticamente, entrariam aqui. A situação que vocês vão achar uma vez na vida. Vou trazer um exemplo bem por cima, porque eu não estudei o caso e não sei ao certo como se aconteceu o caso. Às vezes o Elson pode saber mais do que eu. O caso da Ana Hickman. Vocês lembram da situação da Ana Hickman? Que um fã invadiu o hotel, e eu não lembro se foi o marido ou se foi o cunhado dela. Excesso de legítima defesa, não foi, Renato? Que não deu excesso. Ele foi absolvido. Mas foi o cunhado dela que fez. Não, de que foi a mídia ventilou isso aí, não foi na época, eu não acompanhei muito, não. Mas eles teriam uma tese de excesso de legítima defesa. Também o que aconteceu? Tinha uma legítima defesa, a legítima defesa poderia ser cabal, mas ele foi pronunciado, e se eu não me engano, ele foi absolvido num rese, tá? Mas ele foi pronunciado. Então, assim, era uma situação que, para muita gente, podia parecer gritante que teve uma legítima defesa, mas, mesmo assim, teve a pronúncia, tá? Renato, então, assim, se me pode falar. só, ele, na verdade, ele foi absolvido em primeira, mas o Ministério Público recorreu, né? O Ministério Público, na sede acusatória deles, ali recorreu. E daí tiveram que ganhar em segunda instância também. O que
assim, imagina, gera um transtorno tremendo para a defesa, né? Agora a gente entra no ponto mais tranquilo, que é a questão dos pedidos, tá? Os pedidos, você vai seguir a ordem das tuas teses, beleza? Você foi falando lá das nulidades, falou da inépcia e tal, você vai seguindo e vai pedindo com a devida fundamentação de cada ponto, né? E a produção de provas, beleza? O ponto de produção de provas, que nem eu falei com vocês no começo da reunião, não é preclusivo. Então, se você não pede a produção de provas na resposta escrita à acusação, você pode pedir depois, não é problema. Só que aquilo que eu falo para vocês, poupa fadiga. Para que ficar pedindo depois, você pode pedir agora, né? Já pede agora, já produz, tem mais prazo, tem mais tempo, consegue a prova mais redonda, principalmente quando é câmera, que se perde, câmera se perde. Às vezes você tem que fazer uma cautelar de produção de provas lá para conseguir filmagem. Então, assim, produção de provas, perícia, expedição de ofícios, juntada de documentos. E agora eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, ó. Eu tinha menos de 1 ano de advocacia criminal nessa situação aqui, ó. Tá vendo legal aí, gente? Eu não vejo vocês. Eu tinha menos de 1 ano de advocacia criminal. O que aconteceu aqui? Vou explicar para vocês. Eu advogava para uma quadrilha que roubava relógio de luxo. Os caras só pegavam relógio, tipo, só relógio de 40 mil para cima. O que rolou? Eles foram roubar uma pessoal lá de Curitiba, família Tacla. Os caras são donos de empreiteira, tem escritório de advocacia, os caras são podres de rico em Curitiba. A mulher tava num Porsche, tava com um relógio de 50 pau a mostra. Os caras chegaram e deram o bote nela, né? Só que o que aconteceu? A polícia estava de olho já no cara. A polícia já estava de olho. Então, quando o cara deu o bote, que o cara pegou o relógio, a polícia já estava vendo, né? E eu queria levantar uma tese de crime impossível. Eu queria levantar isso. E daí, se ia colar, se não ia colar, não sei. Mas eu queria levantar isso. Até pelo fato de dizer que ele não teve a posse mansa e pacífica da res furtiva. Queria também trazer isso. Então, daí, o que rolou? Na resposta escrita à acusação, eu fiz um croquis com os supostos pontos, como não vinha narrado na denúncia, que era uma esquina de 2 ruas de Curitiba, que eram na esquina, e uma das esquinas era porra de uma canaleta do Expresso, que tinha 2 lados, eu não conseguia saber onde que a mulher foi roubada. O que eu fiz? Eu pedi as imagens. E para pedir as imagens, eu fiz um croquis, mostrei onde estava a câmera de monitoramento, né? E comecei a marcar os supostos pontos onde a pessoa poderia ter sido roubada. Entendeu? Marquei aqui os pontos de estacionamento, aqui desse lado, do outro, e mostrei o ângulo onde a câmera pegava, tá? Por que eu trago isso para vocês? Porque a resposta escrita à acusação, é o momento de você gerar esse tipo de prova, tá? É o momento de você trazer essas provas. Até pelo tempo, às vezes, que fica armazenado. Normalmente, quando a empresa privada, fica 1 semana, tá? Quando é órgão público, dependendo do órgão público, chega a ficar 30 dias, tá bom? Então, assim, você tem que ter muito cuidado com essa situação, porque é o momento para você gerar isso. O Galo até citou comigo, pode falar, Galo, do que você estava trocando ideia, que você falou, da perda de uma chance probatória lá. Exato. O que vale a pena ser, pessoal? O STJ tem marcado de vez em quando a tese, e a quinta turma, especialmente, ela fixou isso em tese. A teoria da perda de uma chance probatória no processo penal. Se é possível e viável de se fazer uma prova, o Estado persecutor, ou seja, a acusação, a Polícia Civil e o Ministério Público deveriam fazer essa prova. Eu tenho um caso que aí, tipo, aqueles casos que a gente pega como laboratório, né? Foi um acidente, um homicídio culposo de trânsito, que as câmeras de vigilância da rodovia filmaram o acidente, elas estavam apontadas para o acidente.
E eu não sei se a vítima ali no caso tinha luz ou não, entendeu? Para poder alegar isso. Óbvio que, de fato, reconhecer que uma pessoa na rodovia dificilmente vai estar trafegando sem luminosidade. Mas era possível fazer isso. Os policiais me falaram que tinha, tá bom? E eu tinha feito o pedido na resposta à acusação para que fosse franqueado acesso a essas imagens. Infelizmente, como o inquérito demorou até chegar a parte da resposta à acusação, passaram 4 anos, as imagens já tinham se perdido, porque a NTT fala que eles devem manter só por 10 dias as imagens, tá? E isso aí que o Rê falou, é o momento de fato para você fazer o pedido dessas provas, dessas imagens de câmera, mas 2 coisas, a gente tem que ter cuidado, porque essa imagem ou pode acabar de vez com o nosso cliente, ou pode, essa dúvida da ausência da imagem pode beneficiar, né? Ou, se vocês tiverem plena confiança de que é necessário, você não precisa esperar a resposta à acusação para pedir, tá? Você pode Cautelar pedir, de produção. você pode fazer uma cautelar de produção antecipada de prova, tá bom? Porque, de fato, a gente vê muito erro. Eu já fui várias vezes em cena de crime que aconteceu, roubo, furto, à noite, assim, que tem lá. Você olha pro lugar, tem uma câmerazinha lá colada na parede, que poderia ter filmado tudo e não filmou. Não é poderia não filmou. Poderia entrar no processo essa prova, mas não entra. A polícia não pede. Ou, como já aconteceu comigo também, o policial vai lá, ele abre a imagem, ele vê a imagem e fala, tinha a imagem, foi ele. E fala no processo, mas não junta a imagem. Vejam que você não consegue exercer o contraditório sobre aquilo que o policial falou que ele viu, mas você pode exercer o contraditório por sobre a imagem da câmera que deveria estar no processo. O STJ tem entendido que, nestes casos, principalmente quando é uma prova potencialmente isenta, pode tanto confirmar a acusação quanto confirmar a tua tese de defesa, isso daí tem que estar no processo, sob pena de resultar em absolvição, tá bom? Por isso que é importante isso. E a única parte que, assim, que você não pode errar de jeito nenhum, porque se você errar nesse momento, já rolar as testemunhas, você acabou com o teu processo, tá? Eu já tive processo que eu peguei de outro colega, que o colega não se deu ao luxo de arrolar as testemunhas do MP. A parte mais simples é só copiar as testemunhas do MP na sua peça. Precisa nem fazer isso. Você fala, rola as mesmas testemunhas que a acusação. As mesmas do MP. Pronto. É só A fazer defensoria isso. sempre faz isso. E por que isso é importante? Se é ouvido um policial só e finalizou a instrução, você não consegue criar uma contradição entre ambas as autoridades policiais. Tem presunção relativa de veracidade. Como que você vai combater o depoimento de um policial se não for pelo depoimento do outro? Você não tem uma prova material. Você só tem o depoimento de um policial. O que vai acontecer? Com perdão da palavra, mas teu cliente vai tomar no cu. Com perdão, quem não gosta do vocabulário, eu acho que esse é o momento de falar. Se você não combate isso, cara, o YouTube vai bloquear esse meu vídeo. Se você não combate isso, é o momento. É a hora de você rolar a testemunha do MP. Você arrola os 2 policiais para você poder confrontar um com o outro. Se você não confronta os 2 policiais, o que ele fala é lei, tá? Tem uma decisão se eu não me engano, do Schietti, uma decisão do Schietti, ele não foi nem decisão, foi uma fala do Schietti, tá? Calma aí, gente. Tem uma fala do Schietti, que o Schietti fala o seguinte, que é ingenuidade do judiciário acreditar que policial nunca mente. Não foi nem no voto, foi uma fala durante uma sessão do STJ. Todo mundo sabe que é ingenuidade acreditar que um policial nunca vai mentir. Todo mundo sabe disso. Mas como que a gente vai rebater essa situação? Como que a gente vai equilibrar a balança? O jeito de equilibrar a balança é confrontando as 2 autoridades. Colocando uma autoridade de um lado, escutando ela, perguntando, indagando. Isso daí a gente vai tratar lá na audiência de instrução e julgamento, mas é você apertando ela. Por que vocês acham que eu crio tanta briga em audiência de instrução? Porque eu gosto de brigar? Também, mas é porque... porque eu gosto de brigar? Também porque eu gosto de brigar. Mas é por quê?
Porque eu vejo que quando eu crio esse tipo de situação com a autoridade se desestabiliza. Aí que ele se perde. Aí que ele começa a gaguejar. Aí que ele começa a falar besteira dentro do processo. Por isso que eu crio essas situações. Por isso que eu me aproximo mais do Érico Quaresma, porque ele é briguento. Por isso que eu chego mais perto dele. Entendeu? É Hércio Quaresma. Desculpa. Eu quase falei Elson Quaresma. Não, o Elson tava doido ali, cara. Ele tava xingando você, falou umas 15 vezes. Não, ali, eu quase falei xingando. Elson Quaresma. Eu tava olhando pro nome dele, eu quase falei Elson Quaresma. Por quê? Por causa desse lado briguento, sabe? Isso não é simplesmente pela briga. Isso é por desestabilizar o depoimento de alguém que tem tudo ao seu favor. O Estado, a mão do Estado está 100% na produção de provas, no depoimento, na veracidade daquilo ali, está 100% daquele lado. A gente tem que tentar equilibrar isso. E a gente equilibra isso com a nossa estratégia em audiência de instrução. Isso eu vou trazer depois na reunião lá no final do mês, tá bom? Mas esse é o momento de você arrolar as testemunhas do MP. Caso tenha testemunhas que tenham... Gente, eu não estou enxergando o que eu escrevi. Agora eu tô. Caso tenham testemunhas oculares e testemunhas abonatórias, arrole também. Eu já tive casos. Na verdade, eu aprendi isso depois de ter me fudido no processo, tá? Eu não arrolava testemunhas abonatórias, porque para mim era muito simples juntar as certidões abonatórias no final do processo. Aprendam com o meu erro para que vocês não errem também, tá? Então, o que eu fazia? Pedia, no final da audiência, excelência, a defesa requer a juntada de certidões abonatórias junto com as alegações finais. Perfeito, né? Normalmente, todo mundo aceitava. Até que um dia, um juiz perguntou, as testemunhas foram arroladas na resposta escrita à acusação? Eu disse, não. Dele, então não aceito. Ele não aceitou minhas certidões abonatórias porque eu não tinha arrolado as testemunhas. Então, assim, toda acusação parece... Eu li essa também, acho que você que postou até. Então, assim, depois disso, depois de eu ter me ferrado nesse processo, não me ferrado no processo, mas que eu tive eu fui podado defensivamente, e eu parei e refleti, fui podado com razão, né? Se eu tivesse tido mais cuidado, eu tô arrolando testemunhas abonatórias, se eu tivesse tido mais cuidado e colocado essas testemunhas na minha resposta escrita à acusação, hoje eu não estava tomando essa enrabada do juiz. Então, assim, aprendam com o erro dos outros para vocês não terem a mesma situação. As testemunhas do MP, testemunhas oculares e as testemunhas abonatórias. Pode falar, Galo. Pessoal, uma dica para abonatória. Às vezes a gente pode existir, não são todos os casos, que a gente precisa de muita testemunha. E a gente tem um número específico de testemunha, que o máximo é 8 para o procedimento comum. Mas se a sua testemunha abonatória for uma pessoa parente, mãe, tio, tia, pessoa que você sabe que não vai ser compromissada, lembrem que os informantes, eles não entram no número de testemunhas, tá? Aquelas pessoas que não são qualificadas. Não entra no número de testemunhas. Então, em tese, você poderia colocar 8.000 informantes, né? Mas não haveria isso. Mas presta atenção nisso. E eu acho que o Rê falou também, não sei se o Rê comentou, deu uma desligada que eu estava fazendo uma situação aqui. O interessante de você arrolar as testemunhas do MP, pelo menos a tática da Defensoria Pública tem sido essa, ao que eu vejo nos processos, eles arrolam em comum até eles terem a oportunidade de falar com o réu, porque eles pedem a substituição das testemunhas depois, tá? Para poder ficar ali com o mesmo número e eventualmente colocar mais uma pessoa ou não, para poder fazer essa substituição posterior. Óbvio que também é situação parecida com essa do Renato. Geralmente a substituição é permitida quando a testemunha falta e etc. Vai do juiz acatar. Na praxe, naquilo que é comum, acata, mas não vão contando com a sorte. E outra situação, lembrei agora, tá? Não era alguma coisa que eu tinha preparado sobre testemunha, mas eu tenho uma estratégia que eu uso muitas vezes, quando eu vejo que é um crime que tem a prescrição, o prazo de prescrição muito curto,
o que eu faço? A insistência naquela testemunha, para eu ir jogando esse processo para frente, porque eu ganhei na prescrição. Então, sempre que vocês puderem, arrole uma testemunha, nem que seja para vocês irem lançando essa testemunha para frente, nem que seja para... inclusive, o processo que eu transmiti uns dias atrás, uma testemunha me salvou. Eu transmiti um processo há uns dias atrás, aí uma testemunha acabou me salvando. Eu falei para a testemunha não entrar na sala de audiência, falei para ela segurar um pouco. A audiência estava dando certo, tudo certo, tudo certo. A primeira testemunha falou merda. Daí o que eu falei? Falei para a segunda testemunha, falei, não entra na audiência. Não entra. Isso se chama deslealdade processual. Promotor de justiça. Pau no cu do promotor de justiça. Daí eu falei para a testemunha, não entra que eu vou anular, eu vou pedir para cancelar o restante da audiência aqui, porque pela sua ausência. Ela não entrou na sala de reunião, a gente conseguiu lançar a audiência para o mês que vem ainda, ficou em maio a audiência, e tudo certo, tudo redondo, né? Porque eu trabalhei com a testemunha que não compareceu. Beleza? Questão de prazo. Qual que é o prazo da resposta escrita à acusação, gente? 10. Mais alguém falou 10? Só quanto mais doce? Quanto mais doce falou 10? Prazo 10. Como que conta o prazo? Em dias úteis. Beleza. Mas a partir de quanto? Da A partir citação. da juntada nos autos. Civilista. O professor de processo civil. Ô, professor de processo civil. Professor de processo da civil. juntada nos autos. É bom demais, hein, velho? Da juntada nos autos. Você vai nessas ideias de processo civil aí, cara, perdeu teu rol de testemunha. Ô, tá? Tem um colega que deixou transitar um processo que era pra enrolar assim, velho. Súmula 710 do STF, tá, gente? Conta da citação, beleza? Conta da citação. Então não vão fazer o que o Galo falou para vocês aí, que vai dar ruim. Beleza? Perguntou o próximo tema aí, o próximo tópico. Interessante. O que acontece com a perda do prazo? Fala aí. O que acontece com a perda do prazo? Eu sei que se perder 2 vezes o prazo, na terceira é multa. Começa em um salário mínimo, a segunda multa vira 10. Eu tive que fazer isso uma vez aí, saiu pesado. E não foi um salário mínimo, não, foi mais. De pronto, foi mais? Assim, Cliente arcou? Mas o cliente arcou. Ele sabia que ia fazer isso. Tá ótimo. Só que aqui, pelo menos em Curitiba, tá acontecendo assim. Intima 2 vezes o advogado, na terceira é multa e já intima o réu para constituir novo defensor. Em caso de não ter condições, defensoria. Aqui já manda direto para defensoria. Mas não preclui, não. Aqui, pelo menos, não tá precluindo, não. Perda de prazo, normalmente o que acontece? Normalmente o que acontece? Prazo de 48 horas para apresentação da resposta escrita à acusação. Não apresentou, multa. Beleza? Situação delicada, quando é o mesmo cliente, quando é o mesmo advogado, você pode ter o problema de cair na preclusão do rol de testemunhas. Tá bom? Pode ter esse problema. Não é bom contar com a sorte. Aqui tá? tem uma malandragem que o pessoal faz. A Defensoria do Mato Grosso do Sul, isso é advogado sul-mato-grossense velho que faz, cara. Ele viu que o cara foi citado e procurou ele. Depois que já passou o prazo, ele deixa abrir o prazo da defensoria para daí ele apresentar a resposta à acusação com o rol de testemunhas e tem HC do STF, do STJ mandando aceitar o rol. Por quê? Porque se tem possibilidade para a defensoria, quer dizer que também tem que ter para o advogado ali nesse caso, tá? Então é o que eu vejo o pessoal fazer aqui. Abrir o prazo para a defensoria, junta a RA e manda bala. Como todo mundo aqui do grupo gosta de se prevenir, ninguém vai entrar nessa situação, né? Ninguém vai perder prazo aqui, né? Só explicando, galera, se um dia, por acaso, possivelmente acontecer, porque todos aqui cumprem um prazo no primeiro dia, o cliente chegou, vocês já fazem RA, já colocaram. Mas isso que o Galo perder tá falando... prazo, eu vou tirar do grupo criminal e vou mandar lá pro grupo de trabalhista, tá? Renato, só para vocês passarem um mês no castigo. Renato, se me permite só, isso que o Galo tá falando acontece muito em processo sigiloso.
o réu já foi intimado, você não tem acesso aos autos, você mete sua procuração lá. Quando você vê, você é atropelado, porque já está rodando o prazo, já tinha outro advogado que já perdeu, e aí você utiliza, né, se recorre dessa súmula mesmo, dessa decisão do CHC que o Galo falou, porque realmente é complicado, às vezes, quando o processo é sigiloso é horrível, você não sabe em que pé tá, você não tem tempo hábil, muitas vezes, de arrumar a testemunha. Você recebe uma intimação, você foi habilitado e tem 48 horas para apresentar a resposta à acusação. Pô, teu cliente está preso, dependendo da unidade prisional, você não conversa com o cara no dia. E aí, até você achar a testemunha... Então, assim, aí lógico, né? A gente socorre algumas coisas, igual você falou. Joga a testemunha do MP, depois pede a substituição, mete a família inteira do cara e vai pedindo a substituição depois. Mas a melhor ideia mesmo é recorrer a essa decisão do HC. E não é um HC só não, tem vários já nesse sentido. Vários nesse sentido. Para aceitar. Gente, só repassando com vocês, tá? As teses via de regra que a gente tratou ali são as jurídicas, beleza? Os fatos, né, eu citei ali o caso da Ana Hickman um pouquinho antes, tá? Isso aqui, o Galo trouxe hoje, tá? Ele trouxe uma situação hoje, coloquei aqui como teses obscuras para não ficar muito feio, beleza? Mas, assim, ó, não entendi os melhores amigos aqui que soltou aqui. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Tá, deixa esse chat desse grupo aqui. Gente, fica muito feio para o advogado quando ele traz situações dentro da resposta escrita à acusação que não tem correlação nenhuma com o processo. Olha o que o Galo trouxe hoje para o grupo. Galo, pode compartilhar para a gente o que você trouxe hoje no grupo? Cara, caso em parceria com a Milena falou assim: Moisés, o Elson cobrou muito caro para ser parceiro no júri, aí eu vou chamar você que você cobra mais barato. E aí eu fui avaliar brincadeira, com a Larissa sempre, porque a Larissa sempre tudo é mais caro. Eu fiquei muito chateada. Tá, eu errei, porque eu tô falando com a Milena aqui no privado, por isso que eu falei isso, foi a Larissa. E, cara, eu entrei no processo e fui avaliar, né? Ela imprimiu e mandou. E eu vi a resposta à acusação do advogado, cara. Tipo assim, ele fez uma ementa, igual eu costumo fazer, bonitinho, tal, júri e tudo mais. Só que o cara, nos fundamentos, nas teses jurídicas que ele coloca, ele falou dos fatos, falou, a denúncia narra aqui, ele fez uma defesa de roubo, de tráfico, um pouquinho de homicídio, e no final, nos pedidos, ele pediu para reconhecer o tráfico privilegiado e que o réu não usa drogas e por isso não é caso do artigo 33. Então, assim, eu não sei o que o juiz vai entender ali, tipo, se ele vai falar, porque a resposta da acusação é uma peça obrigatória. Você vai entender uma ausência de defesa aí, porque em tese sequer fez defesa. Cara, tinha que oficiar o OAB. Tem que oficiar o OAB, cara, uma porra dessa. Exatamente. Gente, assim, ó, olhem o que vocês estão fazendo, não use resposta escrita à acusação com várias teses que vocês nem sabem se cabem ao caso. É melhor que vocês façam uma resposta escrita à acusação de uma lauda genérica, sem tratar tese nenhuma, né, com um rol de testemunhas bonitinho e protocolar, do que fazer isso que o Galo fez, né? Pode falar, Paulo. Olha, é possível que o juiz entenda, porque ele é uma pessoa muito culta. Porque eu, na verdade, não entendi nada. No crime de homicídio, o cara alegar tráfico de droga, pô, mano, aí não. É foda, cara. Mas vou falar uma coisa, Paulo, não é incomum, tá? Já tive a oportunidade de estágio, ler das coisas mais esdrúxulas. O que aconteceu foi, em um caso de furto de energia elétrica, o advogado alegar, fazer alegações finais de tráfico, interpôs apelação e nas razões da apelação fez a mesma defesa de tráfico. Aí o TJ deu uma carcada no cara. Ele falou, pô, você tá de brincadeira. Porque ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V da apelação nas razões. No caso aí, eu concordo com Vossa Excelência. Aí tem que oficiar o OAB para fazer um cursinho, uma preparaçãozinha, porque é complicado, hein? Eu mostrei aqui o caso... O pior, gente, é que é um advogado daqui de Concórdia.
tá? Vai ficar gravado isso aqui, Larissa. Vai ficar gravado isso aqui. Não vou falar quem é, não vou falar nome. Corta. Que ele tem muitos e muitos e muitos clientes, né? Mas muitos clientes. Todo mundo pega ele para defesa. Legal. Talvez a pessoa tenha capacidade de prospectar, mas, né? Ele tem um Aquele angariador negócio. bom, não tem capacidade postulatória, mas é um angariador bom. É ele que faz a capacitação e ele passa para os estagiários dele. É culpa do estagiário, né? Estagiário tem que culpar. Mas assim, tem estagiário bonzinho, melhorzinho ele podia arrumar. Renato, posso aproveitar o gancho para fazer o merchan? Não, daqui a pouco. Calma. Deixa eu finalizar a reunião. Calma aí. Gente, a situação de preliminares, eu vou tratar preliminar por preliminar na reunião que vem, tá bom? Daí, eu acho que a gente vai precisar de 3 reuniões para terminar isso daqui. Na reunião que vem, só preliminares. Daí, na outra, a gente mata a defesa prévia e defesa preliminar. Beleza? Fechou, meus queridos? Ficou alguma dúvida? Gostaram? Sim. Muito bom, Nossa, muito só bom. o Galo gostou. Porra, cara. A gente tava conversando antes, velho. E assim. Deixa eu fazer uma coisa antes, Galo. Antes de você falar. Só Fala. deixa eu encerrar. Vou encerrar por aqui. Rapaziada que tá assistindo gravado, vou encerrar por aqui porque vocês não merecem fiquei com a todo o dúvida. conteúdo. Vocês não merecem todo o conteúdo maravilhoso que vem depois da reunião. Beijo. Pronto.